As luzes da cidade de Coimbra começavam a brilhar ao entardecer, e eu me sentava à mesa da cozinha, cercada por folhas de papel e livros. O projeto escolar do meu sobrinho exigia pesquisas sobre a história local, e eu estava determinada a ajudá-lo. No entanto, a tensão no meu casamento pesava em minha mente como uma nuvem escura. As discussões frequentes e a distância emocional que se instaurara entre mim e meu marido tornavam difícil focar em qualquer outra coisa. Enquanto ele folheava as páginas de um livro antigo sobre a cidade, eu tentava me concentrar nas informações que precisávamos. Mas cada vez que olhava para o rosto dele, uma sensação estranha começava a surgir dentro de mim. Era uma mistura de carinho e algo mais profundo, algo que eu não sabia como lidar. A inocência do momento contrastava com as complexidades do meu coração. "Olha isso, tia!" ele exclamou, apontando para uma foto antiga de Coimbra na página do livro. Era uma imagem da Praça da República durante um festival tradicional. As cores vibrantes da festa pareciam dançar diante dos meus olhos. Lembrei-me das minhas próprias experiências ali, dos risos e das músicas que ecoavam nas noites festivas. Enquanto ele se perdia na história daquela imagem, eu me deixei levar pelas lembranças. Um sorriso involuntário surgiu em meus lábios ao recordar os dias em que tudo parecia mais simples. Mas então, ele interrompeu meus pensamentos com uma revelação inesperada. "Tia, posso te contar um segredo?" Ele hesitou antes de continuar. "Estou apaixonado por alguém." As palavras dele pairaram no ar como um eco distante, fazendo meu coração acelerar. A ideia de um amor jovem e puro era refrescante em meio à minha própria confusão emocional. "Quem é?" perguntei com curiosidade genuína, tentando esconder minha surpresa. "É uma amiga da escola", ele respondeu timidamente. "Mas não sei se ela gosta de mim assim." A empatia me envolveu enquanto pensava na inocência dele e nas dificuldades que o amor pode trazer. Eu queria confortá-lo, mas ao mesmo tempo, as lembranças do meu próprio relacionamento começaram a aflorar novamente. O contraste entre seu entusiasmo juvenil e minha própria desilusão era quase palpável. Decidi mudar o foco e sugeri que fossemos ao mercado municipal para coletar algumas informações sobre produtos locais para o projeto dele. Assim que saímos, o ar fresco da noite parecia promissor. No entanto, ao passarmos por um café familiar onde costumávamos ir juntos nos dias ensolarados, encontrei uma foto antiga colada na parede. Éramos nós dois sorrindo ao lado de um pastel de nata. O peso dessa memória me atingiu com força. A nostalgia misturou-se à confusão emocional que já me consumia há meses. Eu queria reviver aqueles momentos simples de felicidade. Enquanto caminhávamos juntos sob as estrelas brilhantes de Coimbra, percebi que estava em um ponto crucial da minha vida. As emoções estavam à flor da pele, em cada passo parecia me levar mais longe do caminho seguro que conhecia até então. E naquele instante fugaz entre o passado e o presente, algo dentro de mim começou a mudar irreversivelmente. A atmosfera ao nosso redor parecia carregada de eletricidade. Cada risada que trocávamos, cada olhar, intensificava a conexão que estava se formando entre nós. Enquanto revisávamos o projeto, a tensão entre nós crescia, e eu não conseguia ignorar a atração que pulsava em meu interior. Era um sentimento inusitado, quase proibido, mas irresistível. Encontramos um antigo livro na estante da sala. As páginas estavam amareladas pelo tempo, mas as histórias contidas ali eram vívidas e cheias de vida. À medida que folheávamos, memórias de nossa família surgiam como fantasmas do passado. Lembranças de reuniões familiares, risadas e sorrisos compartilhados. A nostalgia me envolveu novamente, mas agora havia algo mais, uma vulnerabilidade crescente. "Lembra daquela vez em que fomos ao mercado e você ficou encantado com os pastéis de nata?" perguntei, tentando quebrar a tensão. Ele sorriu timidamente. "Sim. Eu queria levar todos para casa." A resposta dele trouxe um sorriso ao meu rosto.
Enquanto conversávamos sobre essas memórias, não pude evitar a sensação de que estávamos nos aproximando de algo maior. A conversa fluiu naturalmente até que um silêncio pesado tomou conta do ambiente. Nossos olhares se encontraram por um longo momento, o mundo à nossa volta desapareceu. Foi então que tudo aconteceu. Em um impulso incontrolável, nós nos beijamos. O toque dos nossos lábios foi suave e hesitante no início, mas logo se transformou em algo mais intenso e apaixonado. Uma onda de confusão e culpa me invadiu instantaneamente. Afastei-me rapidamente, o coração acelerado e os pensamentos tumultuados. Desculpe, murmurei, sem saber como lidar com o que acabará de acontecer. Ele parecia igualmente atordoado, a expressão no rosto misturando surpresa e desejo. Eu não sei o que dizer. A sensação de estar em uma encruzilhada era palpável. O peso das minhas responsabilidades como tia e esposa me pressionava ainda mais forte agora. O beijo havia mudado tudo entre nós, não havia como voltar atrás para a simplicidade do projeto escolar. Tentamos retomar o trabalho, mas as palavras nas páginas do livro pareciam ter perdido seu significado. O silêncio se arrastou enquanto eu lutava contra os sentimentos conflitantes dentro de mim. A atração só aumentava à medida que as horas passavam. Com o coração pesado, propus uma pausa para tomar um café na cozinha. Enquanto preparava as xícaras fumegantes, percebi que esse momento poderia ser crucial para ambos. Precisávamos falar sobre o que havia acontecido, mas como eu poderia expressar isso sem causar dor? Quando voltei para a sala com os cafés nas mãos, encontrei-o olhando pela janela, perdido em pensamentos profundos. Era evidente que ele também estava lutando com suas emoções. Precisamos conversar, disse-eu finalmente, colocando a xícara na mesa. Ele assentiu lentamente, os olhos ainda fixos no horizonte. O clima estava carregado de tensão, as palavras pareciam presas em nossas gargantas enquanto nos encarávamos silenciosamente. O futuro estava incerto diante de nós, um abismo profundo entre dever e desejo, e eu sabia que qualquer passo em falso poderia mudar tudo para sempre. O relógio marcava a passagem do tempo enquanto a realidade começava a se impor novamente sobre nossos corações confusos. O silêncio entre nós se tornava cada vez mais pesado, como se o ar estivesse carregado de segredos não ditos. Eu olhava para ele, tentando entender a profundidade de sua vida, suas experiências. O trabalho escolar que havia nos reunido agora parecia um mero pano de fundo para algo muito mais complexo. A atração que sentia crescia a cada minuto, mas havia uma barreira invisível que me impedia de avançar. Você já pensou sobre o que quer fazer depois da escola? Perguntei, buscando uma forma de direcionar a conversa. Ele hesitou, os olhos desviando para o chão. Eu não sei. Às vezes, sinto que quero sair daqui. Começar algo novo. Sua resposta era sincera e carregada de anseios. O coração disparou ao ouvir suas palavras. O desejo de apoiá-lo em seus sonhos misturava-se ao meu próprio descontentamento com a vida que levava. A ideia de mudança ressoava em mim, mas eu estava presa em um ciclo familiar que parecia interminável. Enquanto conversávamos sobre suas aspirações, notei um livro antigo na estante atrás dele. Era um diário da família, repleto de histórias e memórias esquecidas. Posso dar uma olhada nesse livro? Perguntei, tentando mudar o foco da conversa. Ele assentiu e eu peguei o diário, abrindo-o cuidadosamente. As páginas amareladas revelavam momentos da vida de nossos antepassados, e a sensação de conexão era palpável. Cada história contada ali trazia à tona lembranças da minha própria infância e dos laços familiares que sempre valorizei. Você sabia que sua avó teve um amor proibido? Comentei ao ler uma passagem intrigante. Ele sorriu timidamente, mas seus olhos brilhavam com curiosidade. Não sabia. Isso é interessante. O tom dele era leve, mas havia algo mais profundo por trás daquela resposta. A conversa fluiu naturalmente enquanto explorávamos as páginas do diário juntos. No entanto,
À medida que falávamos sobre o passado, percebi que nossos sentimentos estavam se intensificando novamente. O toque leve das mãos ao folhear as páginas provocava uma eletricidade entre nós. Nossos lábios se encontraram, e naquele momento tudo pareceu mudar. Um instante congelado no tempo onde as dúvidas foram deixadas de lado, apenas a urgência do momento importava. Mas logo minha consciência me puxou de volta à realidade e eu me afastei rapidamente. Desculpe, murmurei, sentindo a culpa tomar conta de mim novamente. Ele olhou para mim com confusão misturada à compreensão. Não precisa pedir desculpas. O clima entre nós mudou, agora havia uma tensão palpável no ar, como se estivéssemos navegando em águas desconhecidas e perigosas. Eu precisava entender mais sobre ele, suas esperanças e medos, mas também tinha consciência do abismo emocional em que estava me metendo. No dia seguinte, decidi perguntar diretamente sobre sua vida amorosa. Você tem alguém especial? A pergunta escapuliu antes que eu pudesse pensar melhor. Ele hesitou por um momento antes de responder, sim, mas é complicado. A sinceridade em sua voz fez meu coração acelerar novamente. Enquanto conversávamos sobre isso, percebi algo ainda mais perturbador. Ele não estava apenas lidando com seus próprios sentimentos, havia uma relação oculta que eu desconhecia completamente. A conversa tornou-se intensa e cheia de revelações inesperadas enquanto tentávamos encontrar sentido nas nossas vidas complexas e entrelaçadas. E ali estávamos nós dois, um mundo inteiro entre nós lutando contra desejos conflitantes e realidades dolorosas. A porta estava aberta para novas possibilidades, no entanto, cada passo adiante poderia significar perder tudo o que conhecíamos até então. A luz da manhã filtrava-se pela janela, iluminando o quarto de forma suave. A realidade começou a se instalar na minha mente enquanto eu olhava para o rosto do meu sobrinho adormecido ao meu lado. A noite que passamos juntos ainda ecoava em mim, uma mistura de conforto e confusão. A decisão de cruzar essa linha havia sido impulsiva, mas agora sentia o peso das consequências. Levantei-me devagar, tentando não o acordar. O café na cozinha me chamava, e eu precisava de um momento sozinha para pensar. O aroma do café fresco preenchia o ar enquanto eu me perguntava como tudo havia chegado a esse ponto. As conversas profundas que tivemos nos últimos dias abriram as portas para sentimentos que nunca pensei que experimentaria novamente. Enquanto observava a cidade despertar lá fora, lembrei-me das festividades que se aproximavam em Coimbra. As ruas começariam a se encher de vida em breve, com risos e música ressoando por toda parte. Mas, em vez de alegria, uma ansiedade crescente me dominava. Como eu poderia participar dessas celebrações quando minha vida pessoal estava tão desmoronada? A porta da sala se abriu com um rangido suave e o sobrinho apareceu, os olhos ainda sonolentos. Ele sorriu ao me ver na cozinha e veio até mim. Você fez café? Perguntou, com uma expressão inocente que quase partiu meu coração. Sim, só um pouco, respondi, tentando manter a voz firme. O momento era simples, mas carregado de significados ocultos. Sentamos à mesa e conversamos sobre coisas triviais da escola, amigos, mas cada palavra parecia um esforço colossal. A tensão estava palpável entre nós, o que antes era uma conexão leve agora se tornará um campo minado emocional. Ele então mencionou sua intenção de se mudar para outra cidade após terminar o projeto escolar. É uma oportunidade incrível, disse ele com entusiasmo, mas cada palavra soava como um golpe no meu peito. A ideia de perdê-lo era aterrorizante. Naquele instante, percebi que não apenas estava lutando contra meus próprios desejos, estava também enfrentando a possibilidade de perder alguém que me ajudou a redescobrir partes esquecidas de mim mesma. A campainha tocou abruptamente, quebrando nosso momento silencioso e tenso. Um amigo dele apareceu sem aviso prévio com um rosto familiar que trouxe à tona velhas inseguranças em mim. O olhar dele sobre nós dois foi instantâneo e avaliador, não havia como esconder a intensidade do que havia acontecido entre nós. Oi? Não sabia que você estava aqui, disse ele casualmente,
mas sua expressão deixava claro que notara algo diferente no ambiente. O sobrinho ficou visivelmente desconfortável enquanto tentava explicar a presença dele ali. Eu me sentia exposta e vulnerável diante daquela situação inesperada. Assim que o amigo saiu para buscar algo no carro, olhei nos olhos do meu sobrinho e vi uma mistura de confusão e preocupação refletida neles. Precisávamos conversar sobre tudo isso antes que as coisas saíssem do controle, mas as palavras pareciam presas na minha garganta. A pressão aumentava à medida que os minutos passavam, não podíamos continuar assim sem enfrentar as consequências das nossas escolhas. Precisamos falar, finalmente consegui dizer, mas antes que ele pudesse responder, ouvi passos se aproximando novamente da porta. O mundo parecia girar rapidamente enquanto eu aguardava a chegada do amigo e com isso, todas as incertezas sobre o futuro começaram a se acumular como nuvens escuras no horizonte da minha vida. A tensão na sala aumentou quando o amigo entrou, trazendo consigo uma onda de desconforto. O olhar dele se fixou em mim, e eu sabia que ele percebia a estranheza no ar. O que eu havia feito? A dúvida me consumia enquanto tentava manter a compostura. Oi, tudo bem? Ele disse, tentando quebrar o gelo. Sua presença parecia deslocada naquele momento, como se eu estivesse presa entre dois mundos irreconciliáveis. O sobrinho estava sentado na mesa, distraído com seu trabalho, mas eu sentia que ele também estava ciente da mudança no clima. Sim, tudo certo, respondi com um sorriso forçado. O amigo começou a falar sobre os planos para o festival que se aproximava, mas minha mente estava longe. As cores vibrantes do evento prometiam alegria, mas eu não conseguia me sentir animada. As conversas continuaram ao fundo enquanto eu lutava contra os pensamentos tumultuados. Lembrei-me de como meu marido havia mencionado o festival na última vez que estivemos juntos. Ele parecia tão animado com a ideia de irmos juntos. Mas agora, tudo parecia tão distante e sem sentido. Quando o amigo saiu para pegar algo na cozinha, aproveitei a oportunidade para falar com meu sobrinho. Precisamos conversar, disse eu, tentando encontrar as palavras certas. Sobre o que? Ele perguntou, sem olhar para mim. Sobre nós, sobre o que aconteceu. A hesitação na minha voz era evidente. Ele finalmente levantou os olhos e me encarou. Você está confusa? Eu, não sei, confessei. Sinto que estou em um lugar complicado. A conversa foi interrompida pelo retorno do amigo com algumas bebidas. Ele sorriu e ofereceu um copo para cada um de nós, mas minha mente estava longe disso tudo. Enquanto observava os dois interagirem, uma onda de culpa me invadiu novamente. O festival se aproximava e a cidade começava a se encher de vida nas semanas anteriores ao evento. As ruas estavam adornadas com luzes coloridas e as músicas tradicionais ecoavam pelas praças. Eu deveria estar animada por isso, mas a verdade é que cada risada ao meu redor apenas realçava meu descontentamento interno. Uma amiga me ligou naquela noite enquanto eu tentava organizar meus pensamentos tumultuados. Você vai ao festival? Ela perguntou animadamente. Não sei, respondi honestamente. Por que não? É uma ótima oportunidade para você se distrair, ela insistiu. Acho que preciso pensar mais sobre algumas coisas, murmurei. Ela fez uma pausa antes de responder. Às vezes é melhor enfrentar as situações do que fugir delas. Suas palavras ressoaram em mim como um chamado à ação. Precisava confrontar meu marido sobre tudo isso, sobre nós dois e sobre como as coisas haviam mudado entre nós. Na manhã seguinte, tomei coragem e decidi que era hora de ter aquela conversa difícil. Mas quando finalmente nos encontramos na sala de estar, ele parecia mais tenso do que nunca. Precisamos conversar, comecei novamente. Ele olhou para mim com um semblante sério e disse: Antes de você dizer qualquer coisa, tenho algo importante para te contar. Meu coração disparou enquanto esperava pela revelação dele, uma incerteza pairava no ar como uma tempestade prestes a estourar. O olhar dele era intenso, e o silêncio entre nós parecia se estender por uma eternidade.
O coração pulsava forte no peito, enquanto eu tentava decifrar o que ele estava prestes a dizer. A atmosfera estava carregada de emoções não ditas, e uma parte de mim desejava que tudo fosse diferente. Eu não sei como te dizer isso, ele começou, sua voz trêmula. Mas eu tenho me sentido confuso sobre nós. As palavras dele ecoaram em minha mente, desafiando a lógica que eu tentava manter. O que isso significava para mim? Para nós. As lembranças dos momentos que compartilhamos inundaram minha mente. As risadas, os olhares furtivos e a forma como cada toque despertava algo profundo dentro de mim. Mas havia também o peso da traição que se acumulava sobre meus ombros. A luta interna entre o dever e o desejo tornava-se cada vez mais insuportável. Você sabe que eu estou passando por um momento difícil em casa, respondi, tentando manter a clareza em meio à confusão. Meu casamento não é o que eu esperava. Ele assentiu lentamente, seus olhos brilhando com compreensão e preocupação. Eu só quero que você saiba que estou aqui para você, não importa o que aconteça. Suas palavras eram um bálsamo e uma condenação ao mesmo tempo. A ideia de confrontar meu marido me aterrorizava. As consequências poderiam ser devastadoras, não apenas para mim, mas também para todos ao meu redor. E então, como se tivesse lido meus pensamentos, ele acrescentou: não quero ser a razão da sua infelicidade. Um nó se formou na minha garganta enquanto eu lutava contra as emoções conflitantes. O amor pelo meu sobrinho era genuíno e puro, mas a realidade do meu casamento me puxava de volta à terra firme. Eu precisava tomar uma decisão. Nos dias seguintes, as tensões aumentaram em casa. Meu marido parecia distante, imerso em seus próprios pensamentos. Ele frequentemente saía sem avisar e voltava tarde da noite, trazendo consigo um ar de mistério e desinteresse. A sensação de abandono crescia dentro de mim. Uma noite, enquanto preparávamos o jantar juntos em silêncio, ele virou-se para mim com uma expressão sombria. Preciso te contar algo, disse ele com um tom sério. Meu coração parou por um instante, seria esse o momento da verdade? Eu tenho estado ocupado com trabalho, mas tem mais, ele hesitou antes de continuar. Sinto que nossa relação mudou muito nos últimos meses. Aquelas palavras cortaram fundo. Você está dizendo isso porque tem alguém? Questionei sem pensar duas vezes. O medo do desconhecido me empurrou a fazer essa pergunta audaciosa. Ele ficou em silêncio por um longo momento antes de responder. Não é isso, mas talvez seja a hora de reavaliarmos tudo. Sua resposta deixou uma sombra sobre nós, algo estava prestes a mudar irreversivelmente. Enquanto isso, meu sobrinho enfrentava suas próprias batalhas emocionais. Ele havia mencionado algumas dificuldades na escola e parecia mais isolado do que nunca. Eu sabia que precisava estar presente para ele agora mais do que nunca. O dilema crescia dentro de mim: deveria seguir meu coração ou proteger minha família? As escolhas eram pesadas e as consequências poderiam ser devastadoras. Naquela noite solene em Coimbra, enquanto as luzes da cidade piscavam ao longe como estrelas distantes, percebi que cada decisão poderia mudar nossas vidas para sempre. E assim continuei perdida entre dois mundos, um onde os desejos eram livres e outro onde as obrigações pesavam como correntes invisíveis ao redor do meu coração. A manhã seguinte trouxe uma neblina densa, como se a cidade estivesse envolta em um véu de incertezas. As ruas de Coimbra pareciam mais sombrias, e cada passo que eu dava ressoava como um eco das decisões que ainda não havia tomado. O peso da noite anterior se acumulava em meu peito, e a ideia de enfrentar meu marido tornava-se uma sombra que me seguia. Enquanto preparava o café, meu olhar se perdia nas paredes da cozinha. As fotos da família penduradas ali eram um lembrete constante do que eu tinha construído. Mas, ao mesmo tempo, eram testemunhas silenciosas do que estava se desmoronando. O cheiro do café não trazia conforto, ao contrário, intensificava minha angústia. A mesa era um campo de batalha entre o passado e o futuro.
Meu marido entrou na cozinha com um sorriso que parecia desprovido de qualquer suspeita. Bom dia, disse ele, mas sua voz soava distante, como se estivéssemos em mundos diferentes. A rotina diária continuava, mas eu me sentia presa em uma espiral de emoções conflitantes. Precisamos conversar, consegui dizer, as palavras quase sufocando na minha garganta. Ele parou por um momento, a expressão mudando ligeiramente. Sobre o quê? A pergunta era simples, mas carregada de significado. Sobre nós, respondi finalmente. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ele olhou para mim com uma mistura de confusão e preocupação. O que está acontecendo? Insistiu. A verdade estava à beira dos meus lábios, mas havia algo dentro de mim que hesitava em expor os sentimentos mais profundos. Estou me sentindo perdida. Era uma confissão vaga, mas suficiente para provocar uma reação. Ele franziu a testa e deu um passo à frente. Perdida? Como assim? A intensidade do olhar dele fez meu coração acelerar e ao mesmo tempo me fez sentir culpada por não ser clara. Eu só preciso entender o que quero. As palavras saíram entrecortadas, mas eu sabia que não poderia ficar presa nesse ciclo por muito mais tempo. O dia avançou lentamente e as horas pareciam arrastar-se como sombras longas na luz do sol da tarde. A ideia de encontrar meu sobrinho novamente tornava-se cada vez mais tentadora. Ele era a única pessoa com quem eu poderia ser completamente honesta sobre meus sentimentos confusos. Quando finalmente nos encontramos no café local, a atmosfera vibrante ao nosso redor contrastava com o turbilhão interno que o enfrentava. As conversas animadas dos clientes misturavam-se ao cheiro doce dos pastéis de nata, mas eu mal conseguia saborear a cena. Você parece distante, ele comentou enquanto mexia seu café pensativamente. Está tudo bem? A sinceridade no seu olhar fez meu coração apertar novamente. Não sei se estou bem, confessei, lutando contra as lágrimas que ameaçavam brotar. Ele inclinou-se para mais perto, havia algo reconfortante em sua presença. Nós precisamos ser honestos um com o outro, ele disse suavemente. Suas palavras soaram como um convite para explorar os limites do que estávamos vivendo juntos. E então aconteceu, nossos lábios se encontraram em um gesto impulsivo e carregado de emoção reprimida. O mundo ao nosso redor desapareceu momentaneamente, tudo que restou foi aquele instante intenso entre nós dois. Mas assim que nos afastamos, a realidade voltou com força total, as consequências estavam apenas começando a se desenrolar diante de nós. O dilema moral tomava forma novamente. Como poderíamos seguir em frente sem considerar todas as vidas envolvidas? A realidade se impôs de forma brutal após aquele beijo. Eu estava em um turbilhão de emoções, e a culpa começou a se instalar como uma sombra constante. O que fizemos não era apenas um momento de fraqueza, era uma decisão que poderia desmoronar tudo ao nosso redor. Olhei para o sobrinho, suas feições ainda carregadas de surpresa e confusão. A conexão que sentíamos era palpável, mas também perigosamente complicada. Nos dias seguintes, a atmosfera entre nós mudou. Cada olhar trocado parecia carregar um peso maior, como se o mundo estivesse esperando que tomássemos uma decisão. Eu me perguntava se ele sentia a mesma pressão. A cada encontro, eu tentava agir normalmente, mas as palavras pareciam falhar. Conversas triviais tornaram-se difíceis, o silêncio entre nós falava mais do que qualquer diálogo poderia. Certa manhã, enquanto caminhávamos pelo mercado municipal, as cores vibrantes das frutas e legumes contrastavam com minha mente turbulenta. O cheiro doce dos pastéis de nata invadia o ar, mas não conseguia saborear nada. O sobrinho parou diante de uma barraca e pegou um pastel para mim. Você precisa comer algo, disse ele com um sorriso nervoso. Obrigada, respondi, forçando um sorriso que não refletia meu estado interior. Enquanto mastigava o pastel, a doçura parecia irônica diante da amargura crescente em meu coração. Naquela tarde, decidimos nos encontrar na Praça da República para conversar sobre o projeto escolar.
O ambiente festivo estava repleto de risadas e músicas tradicionais, mas eu não conseguia me concentrar na alegria ao meu redor. O coração batia acelerado enquanto esperava por ele. Quando finalmente chegou, havia uma tensão no ar que não podíamos ignorar. Precisamos falar sobre o que aconteceu, disse-ele abruptamente, olhando nos meus olhos com seriedade. Sim, concordei hesitante. Mas, e nosso contexto? E seu futuro? A pergunta pairou entre nós como uma nuvem pesada. Ele suspirou profundamente antes de responder, eu não sei como lidar com isso. Sua vulnerabilidade me tocou profundamente, mas também me deixou angustiada. O festival continuava ao nosso redor, crianças dançavam e casais trocavam carinhos despreocupados. Eu queria ser uma dessas pessoas normais novamente, sem segredos ou dilemas morais. Vamos focar no projeto, sugeri para desviar do assunto delicado que nos envolvia. Mas a verdade é que eu sabia que isso era apenas um paliativo temporário. Dias se passaram sem que eu conseguisse tirar os pensamentos sobre aquele beijo da minha cabeça. Cada vez que olhava para ele durante nossas reuniões de estudo, lembranças daquele momento voltavam à tona com força total. Certa noite, após mais uma sessão intensa de trabalho juntos, ele me olhou com intensidade. O que você realmente quer? A pergunta ecoou em minha mente como um chamado à ação. As palavras estavam na ponta da língua, eu queria liberdade dos meus medos e dos meus deveres impostos pela sociedade, mas hesitei em respondê-las em voz alta. A verdade é que eu estava presa entre dois mundos, o desejo ardente por algo novo e a responsabilidade por uma vida já construída ao lado do meu marido. E assim seguimos adiante naquela dança delicada de sentimentos conflitantes, sem saber onde aquilo nos levaria ou quais seriam as consequências das nossas escolhas imprudentes. E no fundo da minha mente ecoava uma única certeza: nada seria como antes novamente.